3h26, 30 graus e 4 décimos é a temperatura aqui em Lajeado. Vamos falar sobre dengue agora. Nós temos, de acordo com o painel do governo do Rio Grande do Sul, painel de casos de dengue, são 31.222 casos confirmados até aqui, mais de 15 mil em investigação, 26.500 casos autóctones, ou seja, aqueles contraídos dentro do município, da sua região, 37 óbitos. Um óbito é de morador aqui da nossa região, é de Lajeado. O Vale do Taquari, em 2 semanas, teve um aumento de 128%. Eram 146 confirmações há 2 semanas, agora passou para 333 casos. São 70,9% autóctones. Então a gente tem esse homem de 76 anos que possuía comorbidades e que é o único falecimento até aqui na nossa região por dengue nesse ano de 2024. Estrela tem um maior número de casos, 217, representa 65,1% do total dos 37 municípios atendidos pela 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Vamos falar mais sobre dengue, sobre a situação no estado do Rio Grande do Sul, com a Valesca Lise Lagranha, especialista em saúde do Programa de Arboviroses do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Como é que vocês estão acompanhando esse mês de março, já passando aí, quase chegando a 30 óbitos, ou melhor, a 40 óbitos, né? Já passamos dos 30, são 37 óbitos, tem muitos casos confirmados, embora tenha uma preocupação bastante grande. Acho que as pessoas se conscientizando, pelo menos em relação ao repelente, não sei se em relação a não deixar a água parada, que é o espaço que o mosquito Aedes aegypti mais gosta. Hein, Valesca, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Então, nós estamos, no mês de março, nós estamos muito atentos, né, enquanto vigilância aqui do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que, né, agora nós estamos iniciando, né, o pico da epidemia da dengue, que vai acontecer na semana epidemiológica 16, que é no mês de abril. Então, sempre o número, né, nos anos anteriores, nós começávamos a ter óbitos, né, nesse período, coisa que, como você já comentou, já estamos com 37 óbitos confirmados no estado e temos alguns já em investigação. Então, isso nos preocupa, porque nos anos anteriores nós começávamos a ter, né, esse aumento, esse pico do número de casos da doença nesse período, né, com os primeiros óbitos acontecendo sempre na metade de março. Então, estamos muito atentos, acreditamos que ainda tenhamos esse pico, né, que sempre acontece na semana 16. Então, a gente acredita que talvez tenhamos, né, mais óbitos confirmados. As pessoas, né, estão tendo uma consciência com relação ao uso do repelente, mas a gente ainda está deixando a desejar no que diz, né, na prevenção da eliminação do criadouro, né? A gente vê muito ainda as vigilâncias ambientais municipais quando nos comentam que vão fazer visitas, né, a domicílios, agentes de combate à endemia, né, que muitos municípios, muitas residências ainda se encontram muito criadouro. Então, não adianta a dengue, a gente sempre fala que a dengue é uma doença multifatorial, que fazer apenas uma ação não vai combater. Né? Então, nós temos que fazer todas as ações recomendadas para que a gente possa ter um bom enfrentamento. Então, só usar repelente não ajuda. Só combater o criadouro ajuda muito, mas também não é só isso. Então, é a união de todas essas ações que vai levar a gente a ter, então, uma boa resposta frente à prevenção da dengue. Valesca, só para a gente reforçar ali, quando você fala em abril e 16, seria dia 16 de abril? Não, é a semana epidemiológica 16. Tá, eu te digo aqui o dia bem certinho. A semana epidemiológica 16, vai do dia 14 até o dia 20. Nós, em epidemiologia, trabalhamos com semanas epidemiológicas. Então, né, desde a semana epidemiológica 1, por exemplo, que é a primeira semana, ela não começa exatamente no dia 1º, dependendo como terminou o ano anterior. Então, esse ano, a primeira semana começou no dia 31 de dezembro de 2023, e aí essas semanas epidemiológicas são contadas. Então, o pico da dengue, né, historicamente, ela sempre acontece na semana 16, 15, 16, 17, que esse ano a semana 16, então, começa no dia 14 de abril e termina no dia 20 de abril.
Então, a gente acredita, né, como historicamente esse pico sempre aconteceu em torno dessa semana epidemiológica, não só no Rio Grande do Sul, como nos outros estados, que a gente ainda vai ter, então, esse pico nessa semana 16, onde a gente tem o limiar, então, né, o máximo de número de casos, depois ele começa a ter uma queda, né, ou ele se mantém por mais 1 ou 2 semanas e depois começa a ter uma queda. E essa queda, obviamente, ela não é gradual. Né, como a gente tem visto esse aumento desde o início do ano, vai atingir o pico, provavelmente, né, a gente acredita, pela série histórica, também, né, nas semanas 16, ali de abril, depois ele vai começando a ter uma redução que também é gradual, então não vai acabar de uma vez por todas. Né. A nossa expectativa também é que esse ano, no inverno, nós vamos ter a influência do fenômeno, né, Laninha, que nos diz que esse ano talvez tenhamos um inverno mais rigoroso do que no passado. No passado, né, nós tivemos um inverno pouco rigoroso, nós tivemos poucos dias de frio, né? E aí sempre seguido, esses dias de frio sempre vinham seguidos de chuva e de calor, né? Então esse ano, né, as previsões meteorológicas, elas dizem que sim, nós vamos ter um inverno um pouco mais rigoroso, né? Então o que a gente espera que então essa diminuição ali por maio e junho, onde começa o nosso inverno, seja daí um pouquinho mais acentuado do que no ano anterior. Além da mudança da temperatura, quais seriam os outros fatores para vocês terem esse diagnóstico do pico ser na semana 16, de acordo com a epidemiologia? Porque isso é uma série histórica, né? Isso acontece independente da gente ter verão, o inverno mais ou menos rigoroso, isso é o que a gente tem de registro histórico da dengue desde que a gente começou a ter dengue no estado, que foi lá em 2007. A gente sempre observa, né? Até então a gente sempre dizia que a dengue era uma doença sazonal, onde a gente tinha o período de transmissão que iniciava no verão, né, ali por dezembro, janeiro, começando a ter um aumento maior de casos em fevereiro e março e tendo o pico em abril. Então isso já é histórico, independente da gente ter um inverno mais ou menos rigoroso. A dengue sempre foi uma doença, né, que se manifesta mais no verão pelo calor, né? O desenvolvimento do mosquito, ele é mais favorável no verão, né, no calor, para ele se desenvolver. E também pelo período, além do calor, pelas chuvas, né? Então, o que a gente notou de diferença do ano anterior é essa antecipação no aumento de número de casos. O inverno pouco rigoroso fez com que a gente apenas antecipasse um aumento na nossa curva, né? Então, a gente acredita que o pico vai se manter porque ele é histórico, né? Então, essa antecipação de começar a ter casos mais cedo, né? Começamos ali já no fim de dezembro, início de setembro, o número de casos, vocês viram na mídia, não só do Rio Grande do Sul, mas nacional, antecipou, né, esse número de casos para janeiro, mas o pico a gente acredita que vai ser, porque isso é já histórico, porque o mosquito se prolifera mais durante o verão, então vai tendo esse pico ali por março e abril. Valesca, como é que está a comparação do mesmo período do ano passado? Nessa época do ano, nós crescemos muito em termos de casos, a questão também envolvendo óbitos aí por dengue aqui no nosso Rio Grande do Sul? Sim, nós crescemos muito. Pelo mesmo período, nós estamos na semana epidemiológica 13, então, né, e até a semana epidemiológica 12, que foi até a semana passada, nós tínhamos 6 mil casos confirmados e agora já temos 31 mil casos. Então, realmente, é um número muito maior, e eu falo só de número de casos confirmados, né? A nossa incidência, né, que a gente calcula, que é quando a gente vê o número de casos prováveis de dengue controlado pela população, né, então, taxa, né, para cada 100 mil habitantes, no ano todo de 2023 ela foi 340, a gente já está com uma taxa de incidência de 400, né, então a gente tem 400 casos prováveis de dengue para cada 100 mil habitantes, então a gente de fato está muito acima. E óbitos nem se fala, né, porque no ano anterior o nosso primeiro óbito foi no dia 15 de março, passado o primeiro óbito foi registrado no dia 15 de março. Esse ano nós já tivemos um óbito registrado no dia 31 de janeiro. Então teve uma antecipação também, né? Claro, quanto mais casos eu tenho, se eu antecipo a quantidade de casos, é porque o vírus está circulando, né, em maior quantidade, a maior probabilidade de ter pessoas infectadas e, consequentemente, maior probabilidade de ter óbitos, né? A gente vê que esses óbitos, então, que nós temos, né, esses 37 óbitos, tanto nesse ano quanto os 54 de 2023, os 66 de 2022, são, na sua grande maioria, pacientes idosos ou com comorbidades, né? Então, aqueles pacientes diabéticos, com hipertensão, com alguma doença pulmonar, cardiopatas, que são, então, aqueles pacientes que a dengue acaba descompensando também a doença, a comorbidade que eles têm. Então, isso também, como a gente teve um maior número de casos já desde janeiro, né? Os óbitos também se anteciparam. Em relação a óbitos, esse ano são 37. Nessa época nós tínhamos quanto?
Nessa época começou a ter óbitos no dia 15, eu não sei te precisar exatamente de até o dia 25, mas nós devíamos ter 2 ou 3 ano passado nessa época. O aumento é muito expressivo, né? É muito. E em relação a regiões, porque no ano passado o Vale do Taquari foi uma das regiões que ficou o foco, né? Nós tivemos aqui a segunda região com mais óbitos, foram 12 no total, Encantado teve 5 mortes, aqui em Lajeado 1, Estrela, Mussum, Roca Salles 3, Travesseiro 1 também, Ijuí teve 9 óbitos, né? Como é que está espalhado esse ano? Tem alguma região que chama mais atenção? Como é que está o Vale também em relação a outras regiões? Isso. Esse ano passado, a gente disse que, né, que o Encantado, ali, o Vale do Taquari, no geral, foi o epicentro, né, da doença. Foi onde iniciou o maior número de casos e que se manteve, né, com uma incidência maior do estado. Esse ano, né, o número de casos confirmados, embora nas 2 últimas semanas tenha tido um aumento, né, do número de confirmados nessa região, mas ainda assim o número de confirmados em relação ao mesmo período de 2023, né, se a gente pegar o mesmo período, houve uma diminuição de 3 vezes, né, a região de vocês em relação ao ano passado. A gente acredita que isso aconteça porque a grande maioria da população já está sensibilizada, né? Então, o que acontece? A dengue, uma vez que tu tem dengue, né, tu fica imunizado ao sorotipo que tu pegou. Existem 4 tipos de vírus da dengue, então isso quer dizer que uma pessoa pode ter dengue até 4 vezes na vida. Então, a circulação do sorotipo, né, que nós vimos, né, em região, ano passado era do sorotipo 1, né, mas, claro, agora a grande maioria da população que teve dengue no ano anterior, em 2022, ficou imune a esse sorotipo. Então, precisa ter introdução de um novo sorotipo na região para que essas pessoas possam ter dengue de novo. Então, talvez essa diminuição, né, até o momento, né, de 3 vezes o número de casos, seja por isso, porque a população, de fato, está sensibilizada. Atualmente, a região que chama, né, bastante atenção do Estado é a segunda coordenadoria, que é a região noroeste norte do Estado, né, seguida ali da região, então, Tenente Portela, Frederico Westphalen, depois ali a região de Santa Rosa e a região metropolitana aqui. Nós temos Novo Hamburgo, com muitos casos, Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre também já tem bastante casos notificados, ainda não muitos confirmados, mas então é a região noroeste e a região metropolitana esse ano que detém o maior número de casos de dengue. Mas a gente vê casos de dengue em todo o estado, tá? Nós não temos nenhuma das coordenadorias sem casos confirmados de dengue. Então, todo o estado, até porque nós temos 94% do nosso estado com presença do Aedes. São 366 municípios que têm a presença do vetor. Então, basta ter uma pessoa infectada com dengue e um mosquito que eu possa ter a transmissão. O que é triste, né? Gostaríamos de ter algumas regiões aí que não tivéssemos casos de dengue. Valesca, muito obrigada por atender a Rádio Independente, obrigada pelas informações. A gente espera que esses números possam melhorar aí ao longo do ano, principalmente com a chegada do inverno. Eu que agradeço, a gente fica à disposição. Conversamos com a bióloga Valesca Lise Lagranha, ela que é especialista em saúde do programa de arboviroses do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, e não são nada bons os números no estado do Rio Grande do Sul. Ano passado, na mesma época, 6 mil casos confirmados, agora temos 31 mil casos confirmados de dengue no estado, e em relação a óbitos também a diferença em comparação com o ano passado é muito grande. Ano passado 2 ou 3, segundo a Valesca, e agora já temos 37 óbitos confirmados.